Oi, hoje eu vou mudar um pouco a ordem do que eu estava planejando falar. Em vez de explorar um pouco mais de conceitos e possibilidades e ferramentas da lógica dedutiva, eu vou falar sobre um assunto que não sai agora das discussões, não sai dos jornais, e que, apesar de a gente precisar de mais ferramentas do que o que a gente viu até agora no vídeo, muitas das coisas que a gente vai ver para frente são aplicáveis aqui. A questão é a questão de se aceitar e usar medicações que foram muito pouco testadas até agora. E o que de fato toda a metodologia tem a dizer para a gente sobre isso? As questões metodológicas que eu vou discutir aqui, a gente vai explorar muito mais a fundo em vários vídeos mais para frente. Mas é um problema atual, é um problema de extrema importância, é um problema que está sendo debatido demais e eu achei que valeria a pena fazer um vídeo, mesmo pulando um pouco os assuntos. A gente retoma esses temas depois quando for a hora correta, mas apresentar algumas questões. Para informar as pessoas, algumas questões bastante simples e também uma ou outra que, em geral, a maior parte dos livros de metodologia não mencionam. Tem pelo menos uma questão para eu falar no fim do vídeo sobre isso. Então a pergunta é bastante simples. Seja a hidroxicloroquina, seja a heparina, seja qualquer outra droga que a gente acabou de ouvir falar para tratar um problema, nesse caso, obviamente, a Covid-19, o que a gente pode realmente dizer? Porque as pessoas começam a propor algumas dessas drogas, algumas dessas pessoas propõem com cautela, e outras vão destrambelhadamente propondo que aquilo seria uma cura milagrosa e que a gente deveria todo mundo estar usando. De verdade, o que a gente sabe no começo de um teste, no meio da testagem, porque uma delas já foi testada mais, a hidroxicloroquina, mais recentemente a gente já tem vários resultados sobre se ela funciona ou não, eu vou dizer mais pro fim. A heparina ainda está bem no começo. Então o que a gente pode dizer? Primeiro, bem nesse começo, e depois comentar o caso específico mais para frente. Primeira questão. Assim que sai um estudo dizendo que uma droga parece funcionar para uma determinada doença, ou qualquer outra coisa, todo mundo já viu estudos do tipo, tal comida é benéfica. Se você comer isso, você está protegido de tal doença, você não vai ter câncer. Se você fizer um determinado comportamento, isso está associado a ter um tipo de doença. A gente já viu um monte desses estudos. Alguns, quando a gente vai ler, dizem que aquela conclusão é baseada em muitas e muitas pesquisas anteriores. Outras vezes não. A gente está no caso de uma droga que acabou de ser proposta. A gente está no caso de que as pessoas estão dizendo, olha, eu tenho um primeiro estudo onde aparentemente isso funcionou assim. No caso da hidroxicloroquina, tem um estudo dos franceses onde aparentemente, quando eles tinham dado a droga, os pacientes tinham melhorado muito mais do que no caso que eles não tinham dado a droga. Pelo menos era a história que eles contaram inicialmente. O que a gente pode dizer daí? Tem um estudo. No caso da heparina, a mesma coisa. A gente tem notícias de estudo inicial de que a associação, a gente dá essa droga para alguns pacientes, parece que de fato fez diferença e que eles melhoraram muito mais. Os dois casos, inicialmente, nesse aspecto, eram idênticos. Quando a gente está nesse ponto do tempo, o que a gente pode dizer? Quando a gente está nesse ponto, o que a gente pode dizer, basicamente, é que isso é interessante. Vale a pena explorar mais. Mas com um estudo só, se for o caso, quando é o caso, o que a gente pode afirmar é exatamente nada. Não dá para dizer que aquilo funciona, não dá para dizer sequer que, baseado só em um estudo, que aquilo deve funcionar, ou que a gente tem boas esperanças de que funcione. Nem isso. A evidência de um estudo único é extremamente fraca. Por quê? Imagina que está todo mundo pesquisando formas de combater e curar a Covid. E está todo mundo pesquisando ao redor do mundo. Quem trabalha com doenças e pode se dedicar a isso, está se dedicando a isso. O que acontece? Como é que eles fazem esses estudos? Eles dão a droga para algumas pessoas, não dão para outras, e verificam qual dos dois grupos se comportou melhor.
Se é que um dos dois grupos se comportou melhor, se é que teve um grupo onde as pessoas se curaram com maior proporção do que no outro. Para fazer isso direito, você deveria ter colocado as pessoas nesses grupos de forma aleatória, os médicos não deveriam saber quem está em cada grupo para não ter diferenças nos tratamentos. Existe uma série de questões que a gente chama de aleatorização, de duplo cego, que são importantíssimas para a gente poder dizer com um pouco mais de confiança de que a droga funciona. Mas nos primeiros estudos isso nunca é o caso. Porque os primeiros estudos, geralmente, eles relatam alguma coisa assim. A gente verificou, sem nenhum controle, mas a gente conseguiu verificar, que parece que no grupo que a gente deu o remédio, as pessoas se deram melhor. Mas por que eles deram o remédio para aquele grupo pode fazer uma diferença enorme na conclusão. Note que isso não é errado, porque se tudo que as pessoas concluíram e concluírem a partir daí foi que, olha, é interessante, vale a pena estudar mais? E nada além disso, tá tudo certo. É uma evidência muito fraca, mas é uma evidência, vale a pena olhar com cuidado aquele caso. A partir daí outros estudos vão seguir e a gente vai ver o que acontece e o que não acontece. Certo? Então, o primeiro estudo não ter essas características perfeitas é normal, é o padrão, seguem-se outros. Mas o problema que existe nesses casos de primeiros estudos é que imagina que como a gente tem um monte de gente testando, quando você faz esse teste, você compara então as proporções de quantas pessoas melhoraram num grupo com outro grupo. Às vezes, por pura sorte, um grupo se deu melhor do que o outro, mesmo não havendo efeito nenhum da droga. Não havendo efeito nenhum da droga, e você tendo sorte, pode acontecer de parecer que houve o efeito. E se você tiver centenas ou milhares de grupos tentando achar algum remédio que funcione, algum deles, e vários deles provavelmente, vão acontecer de observar que algum grupo deu sorte no experimento deles, na observação que eles fizeram. Bom, todos os outros laboratórios não relatam pra gente o que eles observaram. Só aquele que observou que deu sorte. Então acaba que a gente só observa na literatura e nos jornais os casos em que as pessoas deram sorte. Não os casos que deram certo. Os casos que deram certo vão estar ali no meio. Mas muitos dos casos que a gente observa em primeiros estudos são simplesmente porque deu sorte. A gente sabe disso em ciência, por isso que a gente não confia quando se diz que um estudo diz que, mas as pessoas seguem e montam os experimentos mais corretamente, dividindo os grupos sem nenhum controle de seres humanos, de forma aleatória, sorteando tudo, sem os médicos e sem os pacientes saberem se estão tomando remédio ou não. Tem vários motivos para a gente fazer isso, mas aí seguem esses estudos e a gente aprende. Nos dois casos que a gente está discutindo aqui, da heparina e da hidroxicloroquina, eles estão em pontos diferentes. A heparina, esses estudos ainda estão começando a ser preparados. Eu não vi ainda nenhum que não tenha sido o estudo inicial dizendo que isso aqui é promissor. No caso da hidroxicloroquina, agora a gente já tem muitos e muitos estudos que estão saindo recentemente, e o que eles observam foi que basicamente não tem efeito. Não parece que funcione. A grande maior parte dos estudos não é o que acontece. A gente tem até já meta-análises que são compilações de estudos. Eu acabei de ver uma agora há pouco, postada por um amigo meu. Uma meta-análise onde juntaram vários estudos, os resultados de vários deles, juntaram tudo numa análise sobre os papers, e a conclusão é que não existe nenhuma evidência de que ela funcione. Quando a gente tinha só as opiniões iniciais sobre a hidroxicloroquina, dizer que ela funcionava era alguma coisa entre incompetência, não entender a ciência básica, como ela funciona e o que a gente pode concluir. O que é o caso da maior parte da população, as pessoas não são treinadas para ter competência em ciência. Podia ser também irresponsabilidade e podia ser pura má fé. Note que, se você não é treinado para ter competência em ciência, falar sobre isso é irresponsabilidade. Então, incompetência costuma estar associada a um tanto de responsabilidade. O quanto, no caso de um indivíduo específico que vocês podem estar pensando e todos deveriam estar, quanto é incompetência e responsabilidade, o quanto é má fé,
Eu vou me abster sobre essa questão. Mas alguma coisa assim está lá, com certeza. De qualquer forma, hoje as evidências estão aí e aparentemente não funciona mesmo. No caso da heparina, recomendar para tratamento da mesma forma, agora, no momento atual, se você não for um médico, se você não estiver falando sobre casos específicos, se você não estiver falando sobre conduzir um experimento controlado, aprovado pelos comitês de ética, onde as pessoas vão saber que existem dúvidas sobre o remédio que elas estão tomando, elas vão ser informadas disso, elas vão consentir em participar de um programa de pesquisa. Se você não estiver fazendo isso sob essas condições, é responsabilidade da mesma forma. Sair dizendo por aí que funcionaria, que é um milagre, e que as pessoas deveriam todas tomar sem nenhum cuidado, é completa irresponsabilidade. Aparentemente, pelo que eu ouvi falar, e nesse caso o médico diria muito melhor, é só um palpite, aparentemente ela teria menos efeitos colaterais do que a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina a gente sabe sim que tem vários efeitos colaterais, eles são graves, eles são potencialmente fatais, o que só aumenta a irresponsabilidade do que propõe o uso sem nenhum controle, sem nenhum cuidado dela. Os dois casos, no primeiro momento, exceto por um médico, exceto talvez em situações de desespero sob cuidados médicos, ou em situações de estudos que estão sendo preparados e com cuidado, a gente não pode propor que essa droga seja dada para a população em geral. Um médico tratando de um caso específico, se ele souber avaliar o problema de decisão que envolve os custos, os riscos da droga, os potenciais benefícios, e médicos deveriam ser muito melhor formados para isso do que eles realmente são. Existe até um programa bastante interessante do Gigerenzer na Alemanha sobre melhorar a formação dos médicos nas habilidades estatísticas e de interpretação e de tomada de decisão sobre incerteza. Mas esse médico, ele é bem informado sobre efeitos de drogas, ele deve ser bem informado sobre potenciais problemas no consumo, ele pode tomar essa decisão. Qualquer outra pessoa, não deveria. O médico vai olhar o caso específico e vai olhar e ver o que vale a pena. Então, esse é o ponto que os livros de metodologia iriam dizer pra gente. Se a gente tem acesso a várias questões, elas precisam ser consideradas. Tem mais alguma coisa? Bom, de verdade tem. Que é o embasamento teórico para cada um dos dois casos. No caso da hidroxicloroquina, foi observado que, aparente pelos franceses, e o estudo, eu não vou entrar em detalhes, mas tinha uma série de problemas éticos e de falhas de montagem bastante sérios. Mas se fosse um estudo sério, o que a gente não sabia se que tinha umas falhas de montagem na época, mas supondo que poderia ser um estudo sério, ninguém conhecia nenhum motivo pelo qual a hidroxicloroquina poderia funcionar para combater o Covid-19. Não havia suporte teórico. Isso quer dizer que ela não funciona? Não. Às vezes acontecem coisas que a teoria da gente não explica, a gente vai precisar melhorar as nossas teorias, melhorar as nossas ideias e entender por que funcionou naquele caso. No caso de heparina, o problema é diferente. As pessoas verificaram, inclusive uma médica brasileira, que a Covid, quando atacava, ela tinha características de doenças trombóticas. Ela criava coágulos e esses coágulos comprometiam várias das funções do organismo. Então a médica pensou assim: bom, eu sei tratar problemas de trombose. Deu um remédio que funciona para isso e verificou que no grupo dela isso pareceu ter efeito. Note que, de novo, ela verificou no grupo dela, poderiam ter vários outros casos, questões. Mas havia um motivo teórico conhecido de como opera o organismo e de como opera aquela substância para se acreditar que aquilo poderia ter efeito. Esse começo é diferente. Isso significa que, inicialmente, a gente deveria duvidar das duas, deveria. Mas numa, a gente pode ter um pouco mais de esperança. A probabilidade das duas funcionarem começa baixa, bem baixa. Conforme mais estudos aparecerem, elas podem crescer. Mas elas não começam iguais. Quando a gente tem evidência inicial, a partir de teorias sólidas e bem comprovadas de que uma coisa deveria funcionar, é natural esperar que a chance daquilo funcionar seja maior.
Teoria importa. Teoria comprovada importa e muito. A gente vai voltar ainda também sobre esse assunto, porque existem várias coisas a falar sobre quando você tem evidências e quando você tem teorias, e o que essas evidências realmente dizem sobre as teorias. A maior parte dos textos de metodologia são extremamente ingênuos e não entendem a questão da teoria. Mas o fato é que, inicialmente, o que a gente sabia das duas era muito fraco. Uma era mais esperançosa no estado inicial do que a outra, porque havia apoio teórico. Conforme a gente prepara os estudos, a gente aprende qual delas funciona, qual delas não funciona. Seria ótimo se ambas funcionassem. Quanto mais remédios a gente tiver para tratar um problema, melhor. Pessoas têm alergias às coisas diferentes, reagem diferentemente. A gente precisa de mais remédios. Quanto mais, melhor para qualquer que seja a doença que a gente tenha. Infelizmente, parece que a hidroxicloroquina não funciona mesmo. A heparina, ainda a gente tem boas esperanças. E por enquanto, são só esperanças. Ninguém deveria sair por aí tomando qualquer dessas coisas sem um estrito controle médico em casos de pesquisa ou em casos que o médico considere que os riscos de tomar uma substância não testada valham a pena. Quem vai decidir isso é o médico. Quem quer mais que esteja falando sobre isso e aconselhando pessoas a tomar ou não tomar coisas que não sejam médico é, no mínimo, incompetente. Podendo sim ser um caso de má fé, e eu pessoalmente consideraria que a legislação deveria incluir isso como assassinato. Mas não é o caso. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que justifica. Você fazer algo que leva pessoas à morte é assassinato, afinal. De qualquer forma, era o que eu tinha para falar nesse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente saiu um pouco da linha planejada, mas o assunto era importante demais. Era bom informar as pessoas o máximo possível desse tema. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de deixar aí embaixo que você gostou, que você não gostou. Eu suponho que eu vou começar a ter alguns não gostou agora. Paciência, é o custo da gente falar a verdade e as coisas mais corretas. E tem gente que simplesmente não gosta. Se vocês lembrarem para trás, as pessoas preferem defender as próprias ideias do que descobrir o que é certo. Isso a gente viu em alguns vídeos sobre cognição lá para trás. Acho que eu vou deixar até o link aí embaixo para o vídeo antigo. Quem quiser vai lá dar uma olhada de novo. Até mais. Obrigado.